Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 18 de agosto. Eu sou o Dalto, analista de investimentos. Já te convido a deixar aquele joinha, aquele like aqui nessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado. E também lembre-se aí de se inscrever no canal, deixando o sino das notificações devidamente ativado. Aqui também você tem um espaço livre aqui de comentários para deixar aí seu comentário, seja a respeito da análise, seja de um ativo que você está acompanhando, ou mesmo você solicitar a análise, colocar aqui qual o ativo que você quer que eu analise na próxima análise de fechamento do pregão. Lembrando aí da questão das prioridades que a gente tem aqui em relação a membro e aplicativo Blue Trade Research tem prioridade, depois quem está inscrito tem mais prioridade, depois desses dois primeiros, e depois quem não está inscrito, enfim, é quem tem menos prioridade, apesar de acompanhar aqui também o canal. Vamos lá, vamos começar pelo Ibovespa, que no dia de hoje começamos a semana bem, com alta de 0,72%, fechamento em 137.321 pontos, sinal de alta em cima de nível de suporte. Tinha dado um primeiro indício que isso aqui poderia acontecer já na sexta-feira, considerando que eu comentei também no Radar da Semana, que é um vídeo exclusivo aqui para membros do canal, vai ficar disponível aí amanhã à tarde, que é na questão da semana, a expectativa para essa semana, olhando para o gráfico semanal, é mais positiva, está dentro do movimento de alta, e reforçaria essa chance se tivesse esse sinal de alta aqui na segunda, ou mesmo na terça-feira, se tivesse algo assim, e na terça-feira um sinal aqui de subida. Então, essas duas formações criavam a expectativa, ou criam uma expectativa, criavam, né, porque só é uma aqui que já foi gerada, criavam a expectativa de ter algo para cima. Então, já tivemos então um sinal de alta no pregão de hoje, a favor do viés de alta. O Ibov retoma a tendência de alta de curto prazo ao superar os 138.414 pontos, e acima desse patamar, a zona de resistência mais relevante vai ficar entre 139.300 a 140 mil pontos, a faixa de resistência mais importante. Aí, acima disso, máximo histórico em 141.563 pontos. A região de suporte mais significativa continua sendo aquela região dos 135.700 até os 135.360 pontos. Essa é a faixa mais importante, o que anula a expectativa de movimentação para cima do Ibovespa nos próximos pregões vai ser no próximo pregão voltar para baixo da mínima aqui da semana passada, que ficou em 135.583 pontos. Se voltar para baixo desse nível, a gente teria uma reversão do sinal de alta aí desta segunda-feira. Falando aqui agora do mini índice, no gráfico de 60 minutos, lembre de deixar seu joinha, seu like. Gráfico de 60 minutos, tivemos aqui esse movimento de subida que ameaçou cair aqui logo no início, reverteu aqui a tendência de baixa, faz aqui uma correção mais fraca. Então fica com a expectativa mais positiva de olhar para a posição de compra após algum sinal de alta aqui no gráfico 60 minutos. Abriu caindo, gerou teste ali da média, gerou sinal de fundo, foco maior em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu subindo, dá para buscar a operação de compra? Dá. Se vier para cima da região aqui dos 355, 350, passar a proporcionar sinal de fundo acima desse patamar, daria para buscar essa entrada. Confesso que eu gostaria de ver primeiro, para buscar compra, esse movimento ganhando força aqui para baixo, perdendo essa região, e aí sim a gente vendo um movimento mais relevante de subida, voltando para cima de nível de antigo suporte, resistência, ou quebrando ali uma estrutura de baixa, de um topo descendente. Aqui também seria alternativa para focar depois em compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ou se abrir subindo, ganhar muita força, romper essa máxima, para depois gerar fundo ascendente acima no mínimo dos 140.355 pontos. E se abrir caindo, dá para trabalhar na venda? Até dá, não seria o que mais me interessaria, mas o ideal é abre caindo, perde essa região aqui, e aí com mais força, e na hora de subir já passa a proporcionar um topo descendente, aí, preferencialmente abaixo de 140 mil pontos, para fazer uma venda de day trade no mini índice. No dólar, o dia de hoje está sendo um dia de alta de 0,7%,
em 5.452 pontos, dentro do que eu tinha comentado na análise de fechamento da sexta, dentro do que eu tinha comentado no radar da semana, falando em relação ao dólar, como não anulou o sinal de alta aqui, a expectativa seria de ter algo para cima. E aí, no gráfico de 60 minutos, só para mencionar, fechar aqui essa questão do gráfico diário, a tendência continua, apesar dessa alta de 0,71%, 72%, aqui, apesar dessa alta, o dólar está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo e pela forma como está sendo essa movimentação e considerando também a forma que foi esse movimento de queda, a expectativa é que esse movimento ele não venha já para fazer isso aqui. A expectativa seria que esse movimento não ganhe tanta força assim para cima e depois venha um movimento de baixa e trazendo aqui para baixo. Então, essa é a expectativa, essa seria, na minha leitura, a maior probabilidade. Logo, para compra, por exemplo, de carregar durante vários pregões, está com risco maior para essa posição. Então, ficaria no máximo, se for buscar compra de day trade. E para venda, após testar algum nível de resistência, como bater aqui nessa média, na faixa ali dos 5.464 nesse momento, média dos últimos 10 pregões, e depois até mesmo essa região aqui mais acima, na faixa dos 5.490 pontos. Seriam os níveis de resistência mais significativos nesse momento para o dólar. Aí, olhando para o gráfico de menor periodicidade, gráfico de 60 minutos, como o pregão de hoje, o pregão já abriu subindo de maneira forte, revertendo isso aqui, vindo para cima dessa região, trouxe a alternativa de arriscar um pouco mais compra, e foi assim durante todo o dia e agora está fazendo a correção. Como é um movimento contra a tendência e a média do gráfico diário está um pouco mais próxima, o ideal para trabalhar ainda na compra de day trade seria ter alguma movimentação para baixo, testar aqui a média, gerar ou no gráfico de 30 ou de 60 minutos e gerar um sinal de fundo ascendente. Superar a máxima ali, quebrar a sequência de máximas descendentes. Seria uma alternativa que eu vejo com maior interesse em termos de relação risco-retorno para compra. Se abrir subindo, daria para buscar compra? Sim, mas não seria do jeito que está aqui. Se acabasse aqui já abrir subindo, teria que realmente mostrar mais força e passar a proporcionar sinal de fundo ascendente no mínimo acima ali de uma região em torno dos 5.455. Acima desse patamar pelo menos. Supera tudo para depois recuar e gerar fundo ascendente acima também da média de comportamento dos últimos 10 candles, no gráfico aqui de 5 ou de 10 minutos. O maior interesse para compra é a abertura em queda para depois gerar sinal de alta. Poxa, mas se abrir em queda não daria para fazer venda? Eu vejo um risco um pouco maior. Aí eu adotaria pelo menos para buscar venda abaixo de algum nível de preço mais significativo, como por exemplo a região ali na faixa dos 5.447. Então, se no gráfico de 5 ou de 10 minutos tiver um movimento mais relevante para baixo e passar a gerar sinal de baixa abaixo dos 5.447, daria até para arriscar essa posição de compra. Enfim, perder pelo menos essa região aqui. Sendo que o fundo, na minha opinião, mais significativo do gráfico 5 minutos está bem aqui assim, ó. Deixa eu só colocar o imã, que vai ficar mais fácil aqui de grudar nessa mínima aqui, 5.440. Então, isso aqui seria até o melhor, assim, bate aqui, estoura o 5.440,5 e passa a proporcionar sinal de baixa no mínimo acima dos 447. Cenário, na minha opinião, um pouco mais positivo para arriscar a venda. Olhando agora para as ações, começando aqui a falar da Petrobras. A Petrobras terminou o pregão de hoje com alta de 0,63%, gerou a confirmação do padrão de alta ali dos candles chamado de martelo e confirmou um fundo, ainda que descendente, mas confirmou um fundo no gráfico diário contra a tendência de baixa de curto prazo que o ativo tem nesse momento. Não conseguiu fechar ainda acima de um nível de resistência, que o primeiro nível, na minha opinião, aqui na faixa dos 30,53, depois na faixa dos R$31, número redondo. Passando ali a média, já está até abaixo dessa região dos R$31, a média de 10 períodos. Para quem abriu compra nessa ação, contra a tendência, stop da posição ficaria abaixo da mínima da sexta, que seria da mínima da semana passada, abaixo dos 29,74. Por exemplo, colocando ou em 29,73 ou em 29,69. E para buscar ali uma avaliação de redução do tamanho desse stop, aguardaria pelo menos mais uns 2 pregões para fazer alguma mudança de stop, mais uns 2 pregões que concretizaria aqui algum movimento de alta
e provavelmente testando algum nível de resistência, que eu acabei de citar aqui os níveis de resistência, principalmente da média, que está em 30,87, é da região dos R$ 31. A ação gera um sinal um pouquinho mais relevante de subida se conseguir não só fechar acima dos R$ 31, como também superar os R$ 31,27, ou seja, um indício maior de recuperação, de enfraquecimento da tendência de baixa do momento. Olhando agora para as ações da Vale, Vale 3 terminou o dia de hoje apresentando uma queda de 0,23%, foi lá em cima superar as máximas aqui. Quem abriu compra só na questão da oscilação já não teve um bom fechamento, fechou abaixo da média, mais próximo da mínima do dia, inclusive em queda, 0,23%, em 53,20. E um stop mais bem posicionado, tem um primeiro stop que ficaria aqui abaixo dessa mínima, abaixo de R$53, então ficaria em 52,99, mas o mais bem posicionado, na minha opinião, seria pelo menos abaixo do 52,63. Então o ativo está dentro da tendência indefinida, eu mencionei ontem no vídeo na verdade no sábado, né? No vídeo do Radar da Semana, falando sobre a Vale, que o cenário não é dos melhores para compra. Na sexta-feira eu já tinha falado que esses dois topos anteriores, se fosse fazer esse tipo de entrada, seria essa superação de máximo com menos capital, preferencialmente. Tá? Então, o cenário ainda semanal ali não me agrada tanto. Mas se tivesse que arriscar alguma posição, seria um pouco mais para a ponta compradora, mantendo o que eu falei lá na última análise do papel. Olhando agora para as operações que tem aqui em aberto, o Bradesco BBDC4, alta de 2% no pregão de hoje, confirmou um fundo ascendente. Eu já fiz o reposicionamento de stop dessa operação, para não mais sair perdendo dessa posição. Então, já tem a operação para não mais sair perdendo. Esse fechamento aqui em alta dela confirmou uma tendência de alta de curto prazo, porque conseguiu superar ali a resistência no 16,36, apesar de ter fechado. Essa alta de 2% fechou em 16,35, levemente abaixo da resistência do 16,36, mas segue com a expectativa de testar seus próximos níveis de resistência, principalmente a região dos 16,73 a 16,86. Então, de maneira geral, seguimos comprados, apenas com ajuste da questão do stop para não mais sair perdendo dessa posição. Se você quiser saber aí qual é o valor, enfim, da entrada e os detalhes todos, estão dentro aqui. No link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você tem ali o link para o aplicativo Blue Trade Research, que você encontra todas as carteiras recomendadas. Você encontra ali GPS da tendência, que é divulgado no final de semana, radar da liquidez, além das recomendações de swing trade. Falando agora dos destaques do dia, maior destaque, maior alta do dia dentro do Ibovespa Raizen. A ação subiu aí 10,58%, fechou em R$ 1,15. Gerou um padrão de candles interessantes, no sentido de reversão de movimento de baixa para um movimento de alta, que é o chamado aí, a chamada Evening Star, né, que é a estrela da noite, no Morning Star, a estrela da manhã, que é esse movimento aqui de subida, corpo pequeno, no meio, grande candle de baixa é o primeiro candle e o terceiro gerando um grande candle de alta, inclusive superando as máximas dos dois últimos pregões. Isso gera uma expectativa, apesar de ter testado a resistência da média em 1,20 e o gap de baixa em 1,20 também, que já é o nível de resistência mais importante nesse momento, gera uma expectativa de poder ter algo maior para cima nessa ação. Essa alta mudou a tendência do papel, que é de baixa no gráfico diário, gráfico semanal e gráfico mensal? Não mudou. Mas devido ao movimento mais prolongado de baixa, mais visível inclusive pelo gráfico semanal, olha essa queda aqui, ó. Ela saiu ali do dia 26/5, a semana iniciada ali no dia 26/5 desse ano, e caiu simplesmente 54% em aproximadamente 11 semanas. Então isso abre espaço para se ter algum repique de alta nesta ação. Para quem abriu compra contra a tendência, ou para quem está comprado e quer um ponto de stop da posição, abaixo da mínima aqui, ou seja, abaixo de R$ 1,02, colocar em R$ 1,01 seria o ponto de stop de uma posição comprada. E se for para estabelecer um objetivo dessa operação, tem a opção de olhar para níveis de resistência, como por exemplo pegar aqui esse Fibonacci nesse movimento inteiro de baixo, pegar ali os 1,38, que seria uma retração de 38,2% Fibonacci. Podemos pegar também esse grande candle de baixo aqui, o meio dele ali na faixa de 1,32, é um ponto, que é uma região que costuma entrar pressão vendedora.
E no gráfico diário, o primeiro nível, depois desse 1,20, né, aí tentaria algo maior para cima, o primeiro nível um pouquinho mais relevante de resistência vai ficar realmente na faixa de 1,38, perto ali da região onde dá uma pequena parada no preço e daquela retração de 38,2% Fibonacci que eu tinha mencionado. Então, é uma das alternativas de tentar pegar algo para essa região aí de preço que eu acabei de mencionar, sabendo que o risco da posição é um pouco mais alto que o papel tem. Esse movimento de subida é contra a tendência. Vamos ver se consegue ganhar força. Começou bem. Vamos olhar para os próximos pregões. Prio 3, destaque de baixa do dia, caiu 3,14%, enquanto você teve uma alta boa do Ibov. Ativo fechou em 37,59, foi a maior queda dentro do Ibovespa. A ação, inclusive, já vinha com a tendência de baixa de curto prazo, que não apoiava compra, no gráfico diário e também ali no gráfico semanal. E aqui abriu com esse forte gap de baixa, abriu bem aqui nesse ponto. A queda do dia chegou a ser bem pior. Deixa eu só tirar essa mãozinha daqui. A queda do dia chegou a ser quase de 7% e aí terminou com queda de 3,14%. Então, lembrando, a ação está dentro da tendência de baixa no gráfico diário, está dentro da tendência de baixa no gráfico semanal. Veio aqui no gráfico semanal testar um nível de suporte, principalmente a região completa do fechamento completo do gap nos 36,67 e esboça agora um processo de recuperação. Se a gente pegar também aqui a retração desse movimento inteiro de subida, esse movimento que mudou a tendência do ativo, ela está batendo na região dos 61,8%. Então, a região que é um nível de suporte, junto com o gap aqui, junto com o fundo anterior, é um patamar sim que pode trazer algum processo de recuperação para fechar esse gap de baixa, como uma primeira resistência mais significativa na faixa dos R$ 38,80. Depois, por volta dos R$ 40 até os R$ 40,14. No gráfico diário, para mudar a tendência de baixa até o presente momento, que teria que ter um movimento que rompesse isso aqui, para quebrar a estrutura de baixa, voltar ali para cima dos R$ 43. Antes disso, tem alguns níveis de resistência. Primeiro, que eu já comentei que os 38,81, que é um gap, junto com o fundo anterior ali, justamente nessa faixa dos 38,80, região mais significativa aqui, ó. E depois disso, a região que eu comentei mais próxima dos R$ 40 a 40,14, depois disso 41,03, próximo nível de resistência para essa ação. Qualquer compra que esteja, para quem já está comprado, stop abaixo da mínima do pregão desta segunda-feira, abaixo dos 36,15. Agora, atendendo aos pedidos de análise de vocês, começando aí por Banco do Brasil, BBAS3, fechou o pregão de hoje em alta de 2,03%. A ação, lembrando que na sexta-feira ela reverteu sua tendência de baixa, então a tendência está indefinida, mas com viés de alta. Se eu fosse para buscar compra nesse ativo de swing trade, eu aguardaria por algum processo de lateralização ou queda do preço para buscar uma compra aqui após um novo sinal de alta, por exemplo, testando a média, superando a máxima do que no anterior. Primeira alternativa, na minha opinião. E se tivesse posicionado no ativo, ficaria atento na questão de ir ajustando o stop da posição. Daria até para colocar abaixo da mínima do pregão de hoje, ou seja, que já vai ter uma certa proteção ali em cima de um nível de antiga resistência que pode funcionar como suporte, a região perto dos R$ 20,25. O stop ficaria aqui abaixo dos 20,15 e 20,14, um stop de proteção de lucro. Quais são os desafios para BBAS3? Essa região que ela já está testando no pregão de hoje, que fechou em 21,07, resistência em 21,09. E depois disso, mais significativa, a região dos R$ 22,43. Então, são os níveis de resistência mais relevantes para o papel. Lembrando, o gráfico semanal, a ação continua dentro de uma tendência de baixa de curto a médio prazo. E essa região que ela está buscando aqui, até um patamar dos 21,35, é a região importante de resistência, onde ela pode parar de subir e gerar um novo sinal de baixa. Ficar atento nesse sentido, por isso, a possibilidade de trabalhar com stop de proteção de lucro ali para quem está comprado no papel. BB Seguridade, a ação fechou o pregão de hoje com alta de 0,21% em 32,86. Ela está fazendo basicamente o que eu comentei de BBAS3, que seria interessante para se arriscar alguma compra. É um movimento de baixa, um movimento mais lateral, para depois, aqui nesse caso aqui de BB Seguridade, conseguir romper essa máxima aqui. Ela fechou então com alta de 0,21 em 32,86. Ela teria que romper os 33,62.
depois de uma lateralização até um pouco maior aqui, de mais pregões entre as médias, para depois romper essa máxima, para arriscar alguma compra, tentando pegar um movimento aqui para cima, pelo menos. Aí, quando eu falo aqui para cima, é lá para a região, na casa ali dos 34,70, de 34,60, 34,70. Então, ativo dentro de uma tendência, na minha opinião, indefinida no gráfico diário, não tem aí um pivô de alta, aqui caiu, lateralizou, caiu, o que ela está fazendo aqui agora? Subiu, aí está meio que quase que lateralizando aqui, que se assemelha a algo aqui nesse sentido. Então, o rompimento dessa máxima aqui, o rompimento dos 33,62, cria uma probabilidade maior desse ativo caminhar para essa faixa de preço que eu mencionei, já nos 34,60, 34,70. Lembrando só que no gráfico semanal a tendência ainda é de baixa nessa ação. Então tem um risco maior aí, por isso uma exigência um pouquinho maior para compra na ação. O cenário mais positivo para a entrada seria o sinal de alta já acontecendo já acima no patamar dos 33,30. O próximo ativo é EcoRodovias, é Core 3, dentro de uma tendência de alta pelo gráfico semanal, dá para visualizar aqui pela característica dos movimentos, dentro de uma tendência de alta, dentro do movimento de alta no semanal, ou seja, curto a médio prazo a tendência basicamente é de alta, gráfico diário dentro de um processo de subida que quebrou ali a estrutura de baixa, já testou isso aqui como nível de suporte e já subiu, mostrando justamente um cenário mais positivo de curto prazo, mas muito próximo dessa região aqui de resistência. Esse foi até um dos ativos que eu separei, né, desde a semana passada, ali no radar da semana, em busca de oportunidade de compra na região aí, porque justamente o cenário é positivo ali, principalmente pelo semanal. Aqui tem resistência na faixa dos 7,32 a 7,44, mas na minha leitura, o que seria mais interessante é acontecer alguma lateralização do preço para depois comprar um rompimento e um pivô de alta, que está muito próximo dessa resistência, ou uma movimentação um pouquinho maior para baixo do preço, que vem até abaixo da média, mas depois gera um sinal de alta um pouquinho mais afastado dessa região aqui de resistência, na minha opinião. MRV3. A ação fechou bem o pregão de hoje, com alta de 3,49%, 7,41%. A ação está dentro de uma tendência de alta de curto a médio prazo, o semanal está bem, apontando ali para testar os próximos níveis de desafio, 7,68 e depois 7, na verdade, R$8 número redondo. A ação, lembrando, fechou no 7,41 com essa alta de 3,49%. Dentro do atual movimento de subida, não consigo identificar já um ponto de abrir compra na ação, por mais que possa continuar subindo. Para a operação de swing trade, eu avaliaria a entrada após algum movimento ali de uns 3 ou mais pregões de queda. Não todos de queda, mas uma movimentação para baixo que venha buscar nível de suporte com uma média de 10 períodos, que está nesse momento na faixa dos 6,80. Quem está posicionado tem a possibilidade de trabalhar com stop mais curto, seria abaixo dos R$ 7,11, enfim, colocaria no 7,10 ou 7,09. Quem está comprado aí no swing trade. Depois disso, vou falar aqui de Cosan, CSAN3. Fechou bem o pregão de hoje com alta de 5,29% em 5,77. Apesar da boa alta, a ação permanece com a característica técnica aqui que é de tendência de baixa. Para mudar essa tendência de baixa, precisa superar os R$ 6,10. Ela fechou em 5,77, então precisa andar mais aí, superar os 6,10 para anular essa tendência, passar a trazer um viés um pouco maior de alta, lembrando que o semanal é de baixa e o mensal também é de baixa nessa ação. Ou seja, o cenário é de baixa em todos os prazos operacionais. O diário vai dando um primeiro indício que pode mudar esse cenário. Por quê? Porque o fechamento de hoje já foi até acima da média de comportamento dos 10 pregões e um único sinal de alta, que é um sinal de fundo, fechou acima dessa máxima desse candle que tinha perdido o nível de suporte. Então é um ponto positivo, reforça um pouco mais a chance de subida ao superar a máxima de hoje, que ficou aqui registrada em 5,92. Então, ativo que, se fosse para buscar qualquer tipo de operação, seria mais só focando em curto prazo. E da seguinte forma, preferencialmente através de sinal de alta acima dos R$6. Primeiro supera os 6,10, depois faz algum movimento lateral, algum movimento de baixa, com sinal de alta aí preferencialmente acima dos R$6 e no mínimo acima dos 5,80. Essa seria a alternativa principal, na minha opinião, para Cosan.
em termos de entrada. Quem está comprado já tem um ponto aí bem posicionado de stop abaixo dos 5,29 mínima da semana passada. É isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Um grande abraço e até a próxima.